Olá pessoal, essa é a parte 2 do vídeo sobre polinômios e fatoração. Nesse vídeo a gente vai falar especificamente sobre fatoração de trinômios, ok? Bom, muito bem. Fatoração de trinômios, vamos imaginar aqui uma forma geral de um trinômio, um ax² mais bx mais c. Eu quero fatorar esse trinômio, tá? A ideia vai ser pensar nesse trinômio como um produto de duas somas, tá? Ou, dependendo dos sinais que aparecessem aqui, produto de diferenças, tá? Ou de uma soma e uma diferença. O importante entender é que esses quadradinhos aqui, né, estão representando fatores que vão assumir valores numéricos dependendo dos valores de A, B e C, tá? E esses que estão, né, esses fatores que estão na frente da variável x estão relacionados com o A, com o coeficiente que multiplica o x². E esses outros dois fatores são relacionados com o c, tá? Que é o termo constante aqui nesse meu trinômio. Ok? Esse primeiro exemplo acho que torna a compreensão disso um pouco mais clara, né? De como encontrar os valores corretos para esses fatores para que a gente consiga fatorar um trinômio, tá? Então vamos pegar aqui como exemplo um trinômio com coeficiente principal igual a 1, ou seja, o A, tá, vai ser 1, ok? Então é 1x² mais 5x menos 14. Eu quero reescrever esse trinômio dessa forma, ou seja, eu quero fatorá-lo para que ele fique escrito dessa maneira aqui, tá? Veja, o A, que é 1, né, ele só pode assumir esse valor 1 se for 1 vezes 1. Ou seja, se o termo que multiplica aqui o x for 1 e o termo que multiplica o x aqui nesse outro parênteses também for 1. Tá? Então, esses são os valores que o A vai, que os coeficientes aqui vão assumir, tá? Que esses fatores vão assumir. Agora, o C, né? Veja, o C é 14. Que a gente vai olhar sem o sinal por enquanto, tá? C é 14. Quais dois valores multiplicados, valores inteiros, que vão me levar a um resultado final de 14? 14 e 1 e 7 e 2, tá? Então a ideia, né, quando eu faço essa análise para o meu trinômio e verifico quais os possíveis valores de A e os possíveis valores que multiplicados vão me dar o A, e os possíveis valores que multiplicados vão me dar o C, eu vou substituir esses valores aqui no lugar desses quadradinhos, tá? E fazer testes para verificar se a minha escolha vai me levar ao meu trinômio inicial, ok? Então vejam, né? Ó, vou assumir aqui primeiro, né, nesse quadradinho, o A como sendo 1 e 1. Então, 1x, 1x. Depois, 14 e 1. 14 e 1, tá? Veja que aqui tem um sinal negativo em um dos termos e positivo no outro, né? Isso realmente vai ser necessário, tendo em vista que um dos termos aqui no meu trinômio é negativo, tá? Então eu não posso ter uma soma e uma soma. Um dos termos vai ter que ser negativo, tá bom? Então, veja, essa é uma possibilidade. Eu deveria testar para verificar se a multiplicação disso daqui vai me levar ao x² mais 5x menos 14. Qual outra possibilidade? Né? Usar menos 1 e 14. Aqui era 1 menos 14, menos 1 e 14. Então veja que eu só modifiquei o sinal, mas ainda trabalhando com a primeira opção, que é 14 vezes 1. Nessa linha de baixo, eu vou fazer a mesma coisa, só que usando 2 e 7 como fatores de C, tá? Então, fica x mais 2 e menos 7. E depois, aqui na última possibilidade, menos 2 e 7. Então, eu escrevi aqui as 4 possibilidades, mas qual delas vai me levar a esse valor? Então, eu deveria testar. Eu já indiquei aqui a correta, mas né, vamos supor que eu tivesse que fazer o teste para todas. Então, eu viria aqui na primeira, por exemplo, que é o x
mais 1 que multiplica x menos 14, x mais 1 que multiplica x menos 14, tá? E faria a multiplicação aqui desses termos, tá? Então, x vezes x é x ao quadrado, x vezes menos 14 é menos 14x, x vezes 1 é 1x, e 1 vezes menos 14 é menos 14. Isso me leva a 1x ao quadrado, menos 14x com mais 1x é menos 13x, menos 14. Vejam que esse resultado não é igual ao meu trinômio inicial. Então, x mais 1 que multiplica x menos 14 não pode ser a fatoração desse trinômio, tá? Então, eu escolheria o outro, faria o teste e assim sucessivamente. Nesse último, na última opção, x menos 2 que multiplica x mais 7, quando eu fizer, né, a multiplicação aqui dos termos, eu vou ter x vezes x, que é x ao quadrado, x vezes 7, que é 7x, menos 2 vezes x, que é menos 2x, e menos 2 vezes 7, que é menos 14. Agrupando aqui o 7x com menos 2x, isso resulta num 5x. Então, portanto, x ao quadrado mais 5x menos 14, que é exatamente o trinômio que eu tinha inicialmente para fatorar. Okay? Então, eu posso escrever de forma fatorada x ao quadrado mais 5x menos 14 como x menos 2, que multiplica x mais 7. Ok? Então, esse é o caso de fatoração para o trinômio quando o coeficiente principal é igual a 1, ou seja, quando a é igual a 1. E quando não for? Né? Então, aqui tem, por exemplo, uma situação em que o a é 35. Tá? A maneira de se resolver é semelhante. Tá? Eu vou ter que pensar, né, nos fatores de a, ou seja, qual é a multiplicação de dois números inteiros que vai me resultar no 35. Então, eu vou ver que pode ser 35 vezes 1 ou 5 vezes 7. Tá? E depois, para o c, né, para a constante aqui do trinômio, identifico 3 possibilidades no caso. Né? 1 vezes 12, 2 vezes 6 e 3 vezes 4. Tá bom? Aí a ideia é testando novamente as possibilidades. Só que agora, né, eu vou ter uma gama maior aí de valores para fazer os testes. Ok? Se eu atribuir, for fazendo os testes para esses valores, eu vou verificar que a possibilidade seria, né, menos, ou seria melhor, 3 e 4, né, aqui para os termos de B, tá? E 5 e 7 para os termos de A. Então, 5 e 7 e 3 e 4, tá? Obviamente eu tenho que também ficar atento aos sinais, tendo em vista que aqui eu tenho 2 sinais negativos, ok? A prática vai fazer com que você escolha mais rapidamente a possibilidade adequada para a fatoração do seu trinômio, tá? Mas esse seria o procedimento que pode muitas vezes ser trabalhoso, como dá para ver nesse exemplo aqui, ok? Então, com esses 2 exemplos de fatoração de trinômio, é possível realizar aí mais alguns exercícios da lista. Eu acredito que é possível finalizar todos os desse capítulo, tá? Dessa nossa 4ª aula. É isso, pessoal. Até mais. Bons estudos.